Bem-vindo, meus irmãos e amigos, mais uma vez aqui no canal Rumo ao Lar para mais um estudo com o tema central cristãos carnais e cristãos espirituais. Mas antes quero lembrar vocês que nos sigam aqui no nosso canal para que vocês recebam as notificações das novas postagens. E o tema de hoje é: será que aprendemos a viver sem o Espírito Santo? Bom, para começarmos, convido para a leitura que está em Romanos 12:1 e diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. O nosso eu, ele é facilmente ofendido, é ciumento, irritado, ressentido, e Deus quer nos libertar dessas atitudes. Acredito que a alguma altura da sua vida, você já deva ter se incomodado com esses defeitos de caráter. Mentira, fofoca, orgulho, mau caráter na questão de gostar de passar a perna das pessoas, ciumento, encrenqueiro e outros mais, né? E talvez você tenha um dia levantado determinado a falar: hoje eu não vou mentir, hoje eu não vou passar a perna em ninguém. Esse defeito já está me incomodando, estou vendo que isso só me traz prejuízos e eu não quero mais ser assim. E você decide ter atitudes diferentes, você sai para o seu dia determinado, mas aí você se dá conta que na primeira situação que você foi colocado durante esse dia, você cai naquele mesmo defeito. Você vê que você não consegue lutar contra aquele defeito, nem ter uma atitude diferente, você fica desanimado. Mas por quê? De nós mesmos, nós não temos poder para mudar essas coisas em nós. O Espírito de Profecia diz que para nós vencermos os nossos defeitos de caráter é uma combinação de nós com Cristo, né, em oração e muita abnegação. Então, no Caminho a Cristo, na página 43, tem uma citação que diz assim: convida-nos a entregar-nos a Ele, a fim de que possa efetuar em nós a sua vontade. A nós compete escolher se queremos ser libertos da escravidão do pecado para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, só quem pode nos libertar desses defeitos de caráter que nos incomoda muitas vezes é Cristo. É o único que tem poder para fazer isso, porque nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Como a vida de uma pessoa carnal também é preenchida com religião, muitas vezes ele não percebe que está lhe faltando algo vital, que é a íntima e salvadora comunhão com Cristo. Se não permitirmos que Cristo governe a nossa vida por completo, ele permanecerá do lado de fora batendo a porta a nos chamar. Ele diz: se isso não mudar, vou vomitar-te da minha boca. Existe ainda outro fator. Nós temos muito conhecimento, proclamamos a verdade, o que torna difícil a identificação do eu carnal. Será que realmente tenho vivido com o Espírito Santo? Caso não, como poderei notar essa diferença? Em 1 Coríntios 3, de 1 a 4, que nós vimos essa passagem no estudo passado, a gente pode encontrar a palavra ainda 3 vezes. Ainda não estão prontos, não estão em condições, porque ainda são carnais. Isso nos mostra que é possível que uma pessoa carnal se torne espiritual. Ninguém tem que permanecer da mesma forma. Outros aspectos devem ser considerados, que são a inveja e a contenda. Lá em 1 Coríntios 3:3, nós lemos assim: porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e que fazem o que todos fazem? Paulo nos mostra que existe um comportamento que é revelado pelos membros carnais que não estão vivendo através do Espírito Santo, mas sim agindo igual às pessoas mundanas. Elas se comportam como um homem natural, embora em embalagem religiosa. Hoje mesmo, cristãos conservadores e liberais podem ser carnais. Na classificação bíblica, carnais e espirituais, nós somos desafiados a fazer um inventário espiritual de acordo com o que Deus nos diz claramente. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Lá em Gálatas 6, 7 e 8, nós lemos assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá.
Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. O homem carnal deseja seguir a Jesus e agradá-lo, mas ele não rendeu toda a sua vontade a Jesus. Ou caso tenha rendido, de alguma forma retrocedeu. Veja o que Deus nos diz nos versos a seguir, que está em Gálatas 3:3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Apocalipse 2:4 e 5. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. A pessoa talvez inconscientemente queira viver ao mesmo tempo segundo a vontade de Deus e segundo a conformidade das suas próprias ideias. Mas isso não é possível, pois dessa maneira o próprio homem carnal, não Deus, acaba controlando a sua vida. Não dá para servir a dois senhores. Pode assim Deus enviar o seu Espírito? Tiago 4:3 responde: porque pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E isso significa pedir com uma atitude carnal. Não estaria Deus apenas alimentando nosso eu ao responder a algum dos nossos pedidos? O membro da igreja que assim vive através dos seus próprios esforços e habilidades. Em Apocalipse 3:16, esse tipo de cristão é chamado de morno, e em Mateus 25, como nécios. Por que Jesus chamou os cristãos carnais de mornos? Precisamos primeiro analisar o que aconteceu na igreja de Laodiceia. Por que Jesus chamou os crentes da igreja de Laodiceia de mornos? Ele mesmo nos deu uma clara indicação. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Jesus não era o centro da vida dos crentes. Ele estava do lado de fora, batendo a porta e chamando. Por que ele não entrou? Porque ele não foi convidado. Nós sabemos que Jesus não é como o inimigo, né, que invade, mete o pé na porta, não pergunta se pode. Jesus, ele pede, Jesus, ele não invade os nossos corações. Por que os crentes deixaram Jesus de fora? Assim como Nicodemos, o escriba, alguns não entendem o que realmente significa uma vida cristã. A nossa total entrega a Deus através do qual ele nos dá um novo nascimento. Para outros, o preço do discipulado é alto demais. Eles têm que desistir de muitas coisas, como o jovem rico, que no diálogo com Jesus, no final, diz que ele sai triste porque tinha muitas riquezas. E para nós, às vezes, é difícil abrirmos mão de coisas que para nós achamos que é importante e não conseguimos, assim, nos submeter completamente à vontade de Deus. Seguir a Cristo requer abnegação, vontade de mudança de vida e entrega completa a Deus. Pura negligência também pode ser um dos motivos que fazem Jesus ficar esperando à porta. Não tomamos tempo suficiente para estar em comunhão pessoal com Jesus. A mornidão se refere à relação pessoal com Cristo, ou seja, em outras áreas, o indivíduo definitivamente não precisa ser morno. Um exemplo: uma mãe pode investir muito em sua vocação profissional e, ao mesmo tempo, negligenciar seus filhos. Ela está empenhada em seu trabalho, mas morna em seu relacionamento familiar. Uma pessoa pode até ser um membro comprometido na igreja, um líder diligente, pastor, presidente, e ainda ter uma relação morna com Cristo. A pessoa está tão dedicada na realização das tarefas que não se dá conta que está negligenciando a sua relação pessoal com Cristo. É triste pensar que uma pessoa pode estar tão ocupada com a obra de Deus, olha que interessante isso e importante, na igreja ou no trabalho missionário, a ponto de negligenciar o Senhor da obra. Quantas vezes nós não estamos, embutidos aí no nosso compromisso de fazer a escola sabatina, do ministério infantil, de estar fazendo a programação dos jovens, de estar organizando algum evento para a igreja. Às vezes nós achamos que estar ali envolvidos com essas atividades faz de nós
crentes de verdade, crentes espirituais, de estarmos ali apegados a Deus porque estamos empenhados em seu serviço. Mas às vezes nós não nos damos conta que estar envolvido nessas atividades toma tanto nosso tempo que nós esquecemos de passar tempo com o dono dessa obra e negligenciamos a nossa relação pessoal com Cristo. A mornidão não é definida pelo que a pessoa faz ou deixa de fazer, mas pelo fato de Jesus Cristo estar presente em seu coração através do Espírito Santo, deixando-o conduzir seus pensamentos, conversas e atos. Então, quantas vezes nós já não falamos também, nossa, fulano, né, não está vindo no culto, parece que ele está meio morno, fulano quase não está participando das coisas da igreja, eu acho que ele está meio fraco na fé, meio morno, mas aqui diz que não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer em atividades que mostra se nós temos o Espírito ou não, se nossa comunhão com Cristo está bem ou não, né? Mas o tempo individual que nós tiramos com Cristo é que diz sobre se nós estamos buscando o Espírito ou não. E o que Jesus quer nos ensinar com a parábola das 10 virgens a respeito dos cristãos carnais e espirituais na igreja. Vou colocar aqui alguns tópicos. Todas as 10 eram virgens. Todas tinham crenças bíblicas genuínas. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham a Bíblia. Todas foram ao encontro do noivo. Todas aguardavam ansiosamente a segunda vida. E todas dormiram. Todas ouviram o chamado e acordaram. Todas prepararam as suas lâmpadas. Todas as lâmpadas se acenderam. Metade das virgens notou que as suas lâmpadas se apagaram. As lâmpadas acesas consomem azeite para permanecerem acesas. As lâmpadas das virgens insensatas, que queimaram por um curto período de tempo, nos mostra que elas tinham uma porção do Espírito Santo, mas não o suficiente. Havia pouquíssimo óleo e essa foi a única diferença. As 5 virgens, quando retornaram da sua busca e pediram a Jesus para entrar, bateram na porta, ele disse, eu não as conheço. Elas se preocuparam tarde demais com o azeite, ou seja, com o Espírito Santo. A porta já estava fechada. A gente vê, pelas características que eu li, que elas praticamente estavam iguais em tudo, mas no final ali, umas tinham azeite e outras também, mas 5 delas não tinham azeite o suficiente. Através dessa parábola de Jesus, podemos ver claramente que a nossa relação pessoal com Ele depende do Espírito Santo. Quem não está cheio do Espírito Santo não será reconhecido por Jesus. Em Romanos 8, 8 e 9 diz, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O mais trágico para o cristão carnal é que ele não receberá a vida eterna se sua condição espiritual não mudar. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. A diferença entre o cristão carnal e o cristão espiritual tem a ver com o Espírito. O cristão espiritual está cheio do Espírito Santo, enquanto o cristão carnal não é ou não está suficientemente cheio do Espírito Santo. Será que aprendemos a viver sem o Espírito Santo? Será que as igrejas hoje consistem principalmente em cristãos carnais? Paulo faz diferença entre um e outro através da plenitude e falta de plenitude do Espírito Santo na vida individual. O que significa ser batizado pelo Espírito Santo, mas sem a plenitude do Espírito Santo? Pregar, orar em público, organizar as atividades da igreja, preparar programações evangelísticas, dar aconselhamento pastoral, tudo isso pode ser aprendido e também colocado em prática sem o Espírito Santo. E por isso a nossa pergunta, será que aprendemos a viver sem o Espírito Santo? Vocês repararam que para fazer todas essas coisas, nós precisamos de habilidades, e às vezes são habilidades que nós temos. E quando nós não temos, nós temos que praticar, e nós podemos adquiri-las. Por exemplo, falar em público, você precisa praticar a oratória. Se você quer ser um músico e quer tocar na igreja, você precisa praticar aquele instrumento. Então você desempenha esses trabalhos na igreja e tem a ver mais com habilidades. E nós às vezes confundimos que porque nós estamos nessas funções, nós temos o Espírito. Mas como nós vimos, ter o Espírito não tem muito a ver com o que a gente faz ou deixa de fazer.
tem a ver com o tempo que nós tiramos para estar com o Senhor dessa obra. Nós estamos em atividade na obra, mas será que nós estamos tirando tempo para o Senhor dessa obra? Ser carnal significa viver por meio das nossas capacidades e habilidades humanas, sem ser preenchidos com o Espírito Santo ou com apenas uma porção insuficiente dele, assim como as virgens loucas. Irmãos e amigos, o Senhor está aí, batendo a porta, como nós lemos hoje. E será que nós vamos abrir a porta ou será que nós vamos falar o que está lá em Apocalipse 3? Não, Senhor, estou bem, não preciso de nada, sou rico e abastado. Não sabendo nós que somos miseráveis, pobres, cegos e nus, precisando da porção do Espírito que está aí, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, que nós não possamos desperdiçar, irmãos, essa oportunidade, porque o Espírito Santo de Deus ainda é oferecido a nós. A porta da graça ainda não fechou. Nós possamos ter a consciência de onde nós estamos, qual é a nossa condição e buscar fervorosamente a Deus para que Ele possa nos ajudar a mudar essa condição. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus, te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem mais uma vez esclarecido para nós a Tua vontade para nossas vidas, Senhor. Nos ajude a clamar a Ti com corações submissos, pedindo a porção do Espírito Santo que ainda nos falta, ó Pai, para fazer a Tua vontade e nos render completamente a Ti. Abençoe a mim e também a todos os irmãos e amigos que estão conosco acompanhando esse estudo. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, concluímos hoje mais um tema do nosso estudo Cristãos Carnais e Espirituais e nos vemos no próximo vídeo para a última parte desse estudo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.